Fala, quarto ano, bom dia! Estamos a mais uma aula de língua portuguesa, mais uma semana iniciando e principalmente mais um mês começando. Esse mês que é um mês consagrado com um dos meses que as pessoas mais amam, né? Depois do Natal, ou melhor, antes do Natal, que é o mês de junho, né? E antes de começarmos essa aula de português de hoje, nós vamos fazer uma chamada. Atenção para a chamada quarto ano. Atenção para a chamada Ana Clara, Ana Paula, André Luiz, Arthur Lima, Arthur Duarte, Emerson, Ethel, Fernanda, Greta, Isaac, Jorge, Juliana, Letícia Beatriz, Lucas, Marcele, Marcos Vinícius, Mariana, Nathalie, Riana, Rodrigo, Sofia, Valentina, Victor Gustavo, Vinícius Leonilton e Vinícius Ribeiro. A nossa grande aula hoje vai começar. Em português, as memórias literárias nós vamos estudar. Vamos lá, o nosso roteiro, pessoal. Beleza, depois dessa chamada da professora Alcirene para essa aula de hoje, eu digo, acorda quarto ano que junho promete para nós. Vamos lá? Estudar o nosso roteiro para sabermos o que a aula de hoje nos espera. Pegue o seu roteiro aí. Beleza. O nosso roteiro hoje na aula do dia 2 de junho, ele traz como objetivos identificar elementos da narrativa e o seu papel na construção de sentidos para o texto, foco narrativo, espaço, tempo, enredo, conhecer e valorizar as narrativas representativas da literatura africana e indígena em língua portuguesa. Como sempre, né, a professora traz aqui o conteúdo que vai abranger memórias literárias da página 72 a 76. As atividades estão compostas nas páginas 74 e 76 do livro. E nós temos aqui sugestões de vídeos que estão falando um pouquinho desse conteúdo, né, que a professora na aula passada já mostrou um pouco, mas eu trago hoje mais um pouquinho para que vocês possam relembrar. Vamos lá para o nosso livro? Pegue aí seu livro, coloque na página 74, por favor. Ok, o meu livro já está aqui. E na página 74 do livro, ele dá continuidade. O texto a seguir narra as memórias de infância de um menino indígena. Leia e encante-se com ele, para depois responder às atividades propostas. Então, o nome da história é O Pai que Cata Piolhos. Meu pai sempre gostou de catar piolhos. É muito ágil com as mãos e sabe perseguir os mais teimosos e difíceis. É que os pais são caçadores e sabem esperar a hora certa para dar o bote. Ele primeiro observa, examina para depois agir. Às vezes isso me irrita, porque eu queria brincar e não ficar ali naquela posição esperando que papai tomasse a decisão de sair no rastro daqueles serzinhos inquietantes. Numa aldeia, é papel do homem educar o menino nas artes da caça e da pesca. É papel dele ensinar coisas práticas que ajudarão os meninos a se tornarem úteis para a sociedade e para a sua família. É o homem que ensina e a comunidade toda educa. Só que ele não estava ali apenas para tirar piolhos. Estava ali para contar histórias também. E fazia isso como ninguém. Conhecia muitos caminhos da floresta e podia me contar tantas histórias que nunca mais acabavam. Era por isso que eu aguentava ficar ali sentado. Um dia eu disse a ele que queria ouvir uma história de caçada. Ele olhou para mim e disse que ia contar do dia em que ficou frente a frente com uma onça. Acomodei-me no seu colo e ele foi contando que, num dia distante, havia sonhado que iria ter sorte na caçada. Ao acordar, chamou seus amigos e contou o sonho.
todo mundo se animou e resolveu ir caçar. Olha lá o menino com seu pai, com o hábito, como é hábito de nossa gente, antes de sair da aldeia, os homens fizeram uma preparação, cantando e dançando, pedindo proteção e sorte. Tudo preparado e arranjado, meu pai deu a ordem para que saísse em direção ao norte. Continuaram a espreita quando viram uma grande queixada movimentando-se sem desconfiar de nada. Queixada é um porco do mato. Ele é assim chamado porque bate o queixo quando é perseguido. Então, dando continuidade, papai deu uma ordem com a mão direita como a dizer que aquele era o animal do sonho. Todos ficaram ainda mais atentos, esperaram mais um momento para finalmente atirarem certeiras flechas no dorso do animal que caiu desfalecido. Os homens se encaminharam para a presa a fim de levá-la para o acampamento. Meu pai deu uma parada em sua narrativa para agarrar um danado de um piolho que ainda estava vivo na minha cabeça. Cara. Ele o estalou entre os dedos, impaciente, pedi que continuasse a história. Ele não deu a mínima para o meu pedido e continuou verificando a minha cabeça à procura de novos bichinhos. Apenas alguns minutos depois é que retomou a narrativa. Ele contou que ouviu um barulho vindo de suas costas. Imaginou que era uma outra queixada que estava à procura do amigo. Colocou uma nova flecha no arco e voltou para alguns metros sem avisar os companheiros que àquela altura já estavam bem adiantados. Cuidadosamente, meu pai acocorou-se. Acocorou-se a mesma coisa que agachar, que ficar abaixado. Queria ver que a caça se aproximava antes de deferir um golpe fatal. Notou, porém, que havia algo errado. Não conseguia mais identificar o som emitido. Ficou ainda mais confuso quando percebeu que o novo som vinha de trás. Era um som acompanhado de um ronronar de onça. Parecia estar bem perto dele, por isso tinha que ter cuidado para não fazer nenhum movimento brusco. Caso contrário, estaria em maus lençóis. De olhos fechados para controlar o medo, papai foi se virando lentamente. Quando abriu os olhos, notou uma enorme onça bem à sua frente. Tremeu de medo de ser atacado. O felino olhou bem dentro de seus olhos, deu um forte rugido e correu desaparecendo na floresta. Papai contou que se sentou aliviado para deixar a tremedeira das pernas, para deixar passar a tremedeira das pernas e se recuperar de susto. Catando piolhos, contando histórias de Daniel Munduruku. Então vocês irão pegar os seus dicionários, né, e vão pesquisar o significado das palavras que estão aqui. Lembrando que a professora Alcirene já deu uma aula de como utilizar o dicionário. Lembre-se que as palavras estão em ordem alfabética, que nós temos que as palavras começarem com a mesma letra que nem o D. Nós vamos para a ordem alfabética das segundas e por ordem quem viria primeiro? Desferir ou doço? Seria a palavra desferir, né? Porque pela ordem das vogais, o E vem antes do O, ok? Vocês vão responder o 2, o 3, o 4 e o 5, tá bom? Ainda voltado para as memórias literárias, elas apresentam elementos que são essenciais da narrativa. Enredo. O que é um enredo? O enredo, ele envolve lembranças, fatos e acontecimentos narrados. O livro e o objetivo fala em tempo. O que é esse tempo dentro da história? Esse tempo ele está se referindo ao remetente a um passado, revivido pelo narrador, e a um tempo presente, que é aquele em que ele conta a história. Podem aparecer comparações entre o passado e o presente. Naquele tempo era assim, hoje é, né, de acordo com as memórias, gênero, memória literária. Os verbos utilizados geralmente remetem ao passado. Lembro-me, recordo-me, vivi. E há expressões como naquele tempo, naquela época, né? O espaço aí é o espaço entre a minha cadeira e a do colega, professora? Não. O espaço aí representa os lugares onde a história se passam. Nesse gênero,
há sempre a indicação do tempo e do espaço em que a história acontece para situar o leitor. Narrador é também personagem dela. O narrador de memórias literárias é chamado de narrador-personagem, tá? E por isso é escrita na maioria das vezes na primeira pessoa. Exemplo, eu sentia, eu quis, eu chorei, tá? Personagens. Além do narrador-personagem, a personagem principal da história podem existir outros personagens que participam dos fatos e acontecimentos e auxiliam no desenvolvimento da história, tá? Esses textos geralmente são produzidos por escritores que relatam suas lembranças pessoais e marcantes de forma poética, com emoção e beleza, a fim de encantar os leitores. Olha lá. Também é importante que você conheça e valorize os contos das origens indígenas, permitindo resgatar essas origens. E eu envio para vocês o link de um vídeo lá no YouTube que está falando sobre a origem e a história dos indígenas e dos africanos, e eu recomendo que os senhores vejam, tá bom? Dando continuidade, os senhores, na página 75, ele pede que vocês releiam o trecho a seguir, circule as palavras e as expressões que mostram que é o próprio autor quem conta a história. Vocês vão ler, né, e vão depois circular as palavras que vocês acham que está fazendo jus ao que a questão número 6 está pedindo. Aí o nosso livro, ele frisa novamente aqui para vocês o que são memórias literárias, né, que são textos que relatam acontecimentos passados, lembranças e recordações da vida de quem o escreve. O narrador conta suas experiências pessoais de uma forma poética, isto é, com beleza e emoção. Nesse tipo de texto, a descrição se faz muito presente e os lugares, objetos e seres são retratados com detalhes. Depois você vai responder a questão número 7, a 8, a 9, tá? Dando continuidade aí, de acordo com o nosso roteiro. A nossa aula, como eu falei, ela vai até a página 76 e vocês ainda continuam respondendo a interpretação textual desse texto que eu acabei de ler para vocês, que vai até a página 76, tá bom? Frisando para vocês ainda também que vocês, na questão 5, que o narrador ele participa de acontecimentos que estão sendo contados e os narra a partir do seu próprio ponto de vista, tá bom? E na atividade 8, o principal objetivo, qual que era dentro da história? É isso que eu quero que vocês falem para mim, tá bom? Boa resposta para vocês, façam com calma. Lembrem-se, primeiro, lê com calma o texto novamente, depois assiste os links que a professora indicou para só depois fazer atividades, tá bom? Beijo e até a nossa próxima.